Fala aí, galera, beleza? Melhor Homem na área, trazendo para você uma análise da Lei nº 9.455/97. Vamos falar sobre tortura. Todos os elementos necessários para que você possa alcançar o sucesso na sua aprovação em toda e qualquer questão que traga como objeto o crime de tortura. Beleza? Vamos falar de conceito, vamos falar de legislação constitucional e infraconstitucional. E isso é agora. Vai lá na tela, Batata. Beleza, olha lá, Lei nº 9.455/97, o crime é de tortura, e a gente começa com um conceito. Eu preciso saber o que é tortura. Tá lá, ó. Tortura é o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça que causa sofrimento físico ou mental em alguém com as seguintes finalidades. Primeiro, obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Segundo, provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E terceiro, em razão de discriminação racial ou religiosa. Muito bem, vem cá na tua batata. Olha só, nenhum termo utilizado pelo legislador, ele é utilizado de forma cosmética, ou seja, são todos essenciais. Isso significa dizer que, para que a gente entenda o que é a conduta criminosa definida pelo legislador como tortura, é necessário que a gente esclareça quais são esses termos utilizados pelo legislador. E vamos fazer isso. Vamos nessa. Vai para a tela, Batata. Vamos começar primeiro pela definição do que se considera como tortura a partir da identificação do que a gente chama de conduta núcleo do tipo. Tortura é constrangimento. Que isso, hein, professor? Vou mostrar para você agora. Tortura é constrangimento. Olha lá. Vai voltar? Vai, tá aqui, ó. Constrangimento. Vem cá não, Batata, por gentileza. O que eu devo entender, professor, por constrangimento? Constranger é forçar alguém a fazer o que não quer, ou fazer com que uma pessoa deixe de fazer aquilo que queria. Basicamente, é a adesão da vontade alheia à minha própria vontade, muitas vezes por meio do emprego ou da ameaça de emprego de um mau futuro. Então lembre-se, não existe tortura quando a adesão da suposta vítima é voluntária. Então, tortura é constrangimento, é fazer com que outra pessoa haja ou deixe de agir contra a sua vontade, sacou? Agora, como é que eu realizo esse constrangimento? E aí vem a segunda parte do nosso conceito. Vai para a tela, Batata. Tortura é o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça. Quando eu falo em violência, vem cá na 2, Batata. Quando eu falo em violência, eu estou me referindo à chamada vis absoluta. É o emprego da chamada violência física, tudo bem? E a violência física é uma forma de constrangimento. É uma forma de fazer com que a vítima adira à minha vontade. Tranquilo? Só que o legislador prevê, além da violência física, também a chamada vis relativa, ou a violência moral. É a adoção da grave ameaça como forma de constrangimento alheio. Ou seja, eu não faço agora, mas eu prometo que caso a vítima não adira à minha vontade, aí sim ela está lascada. Eu vou lá e vou atuar com violência. Então lembre-se, tortura é violência física, mas também tortura pode ser caracterizada pela grave ameaça, a chamada violência moral. Beleza? Volta para a tela. Então, tortura é o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça que tem como consequência o sofrimento físico e ou o sofrimento mental. Vem cá não, Batata. Muita gente não sabe ou às vezes se esquece que, embora a forma mais comum de tortura seja a tortura física, por meio da violência física, nós também podemos caracterizar a tortura como a violência de natureza psíquica, aquela que causa traumas, aquela que causa pânico, aquela que causa uma dor na alma. Essa tortura psíquica é justamente caracterizada pela grave ameaça, ou muitas vezes se apresenta como consequência da prática da aplicação da violência física. Então, não se esqueça, constrangimento mediante violência ou grave ameaça, como consequência, o sofrimento físico, a dor física, ou a dor moral, ou a dor psíquica, o sofrimento mental. Beleza? Volta para a tela. Tá lá,
Tortura é o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça que causa sofrimento físico ou mental em alguém com as seguintes finalidades. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a questão das finalidades. Vem cá na 2, Batata, por gentileza. Além da figura do constrangimento, que é a conduta núcleo do tipo, mediante violência física ou psíquica, ou mediante grave ameaça, causando aí sim um dano físico ou psíquico, eu também devo identificar necessariamente na conduta identificada, caracterizada como tortura, o chamado elemento subjetivo do injusto. O que é o elemento subjetivo do injusto ou dolo específico? Não é só constranger por constranger, é constranger para alguma coisa, é constranger para alcançar uma determinada finalidade. Então, quando eu falo em elemento subjetivo do injusto ou dolo específico, é aquela vontade específica, é aquela finalidade específica que vem agregada à figura do constrangimento. Na realidade, o constrangimento é só um meio necessário para a obtenção de um fim. E quais são esses fins? Aqueles que a gente vai ver agora. Joga na tela, Batata. São identificadas como finalidades que caracterizam um crime de tortura e, portanto, justificam, entre aspas, o constrangimento, a vontade de obter informação, declaração ou confissão da vítima, vamos grafar aqui confissão, ou de terceira pessoa, provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou discriminação religiosa. Vem cá não, por favor, eu quero te chamar a atenção que quando a gente fala em discriminação de cunho sexual, por exemplo, homofobia, isso não entra como tortura. Por quê, professor? Porque falta a previsão legal. A previsão legal é tão somente em relação à discriminação racial ou étnica, tudo bem? E também no que diz respeito à discriminação religiosa, tá? Então não esquece não. Quando eu falo em homofobia, discriminação em razão não da opção sexual, mas da natureza sexual da vítima, então eu não estou tratando de tortura. Tortura é raça, tortura é religião, tortura não envolve, entre aspas, preferência ou natureza sexual. Tranquilo? Bora para a tela. Vamos lá. Ainda se pode apresentar um outro conceito para o crime de tortura. Qual é? Olha ele aí. É também a submissão de alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então eu identifico outra modalidade de tortura. É simplesmente a tortura como forma de castigo ou a tortura como forma de prevenção da realização de um determinado ato. Só que, além dessa finalidade, que é o castigo ou a prevenção do exercício de um determinado ato ou determinado direito, necessariamente o sujeito ativo dessa conduta, ou seja, o torturador, ele tem que ter guarda, poder ou autoridade em relação à vítima. Então não se esqueça, tortura também pode ser conceituada, uma outra modalidade, como a submissão de alguém sob a guarda do torturador, poder ou sua autoridade, mediante emprego de violência ou grave ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tranquilo? Massa! Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento constitucional da tortura. Olha aí o artigo 5º. Artigo 5º de onde, professor? Se o tratamento é constitucional, é da Carta Magna. É o artigo 5º da Constituição Federal. E o inciso 3º da Constituição Federal, especificamente do artigo 5º, que você sabe que é o capítulo dos direitos e garantias fundamentais, ele dispõe da seguinte maneira: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Além disso, você também visualiza no inciso 43 da Carta Magna a seguinte previsão: a lei considerará crimes inafiançáveis, segura aí, hein? Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Muito bem! Vem cá comigo na 2, Batata.
Você já viu, então, que a legislação constitucional, a nossa Carta Magna, ou o topo da nossa hierarquia legislativa, faz com que a tortura seja uma conduta banida do nosso ordenamento jurídico. O Brasil é um Estado democrático de direito, e você vai ver daqui a pouco que tem como um dos seus pressupostos a defesa da dignidade da pessoa humana. É por isso que a tortura é considerada um comportamento degradante e que deve ser repelido por meio da utilização do direito penal. E é por essa razão também que o próprio legislador constitucional se preocupou em considerar a tortura como um crime inafiançável. Tá lá, tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça e de anistia. Professor, o que é isso? Vou te falar. Vem cá não, Batata. O que é um crime insuscetível de graça ou de anistia? Significa que o legislador proíbe ao próprio legislador, ou seja, o legislador constitucional, proíbe o legislador ordinário de editar leis que perdoem a prática da tortura. Tanto a anistia como a graça são causas de extinção da punibilidade previstas lá no artigo 107 do Código Penal. E como forma de evitar que a Câmara Federal traga como consequência para a prática da tortura o seu perdão, né? Um perdão de caráter geral, daí porque ser anistia e não indulto, porque a anistia é feita por meio de lei, é que o legislador constitucional veda, não há a possibilidade de apresentação de qualquer projeto de lei com esse objeto, sob pena de caracterização da sua inconstitucionalidade. Além disso, quando a gente trata de tortura, nós também falamos em inafiançabilidade. O que é a fiança, hein? Vem cá na 2, Batata. Ó, a fiança é a contracautela que a pessoa presa em flagrante, ou mesmo presa preventivamente, entrega ao Estado a fim de reaver a sua liberdade. Tá? Ordinariamente, quando eu falo em fiança, eu estou me referindo à liberdade provisória e também à custódia cautelar. Ou seja, a fiança ela é cabível quando o cidadão tem a sua liberdade restringida antes mesmo do reconhecimento da sua responsabilidade penal por decisão condenatória transitada em julgado. Então, ou o cidadão foi preso em flagrante, ou o cidadão foi preso preventivamente, e tanto numa situação como outra, ele consegue provar que essa prisão cautelar ela é desnecessária e como forma de garantia do juízo de que não vai fugir, de que sempre que for chamado aos autos ele lá comparecerá, de que vai manter atualizado o seu endereço, o que esse cidadão que reouve a sua liberdade faz? Ele dá em garantia do juízo como forma de caução ou dinheiro ou bens de valor. Tudo bem? Bom, então você já sabe. Se fiança é isso, a tortura é considerada crime inafiançável, a que conclusão eu posso chegar? Que tortura é crime inafiançável. Ah, professor, mas eu não posso chegar à conclusão de que a tortura não admite liberdade provisória? Pois é, aí é que tá. Sabe o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, por interpretação já sumulada em sede de repercussão geral, entende que tortura, embora se trate de um crime inafiançável, não é insuscetível de liberdade provisória. Sério, professor? O torturador pode obter liberdade provisória? Pode. A única coisa que ele não vai fazer é recolher a fiança. Ou seja, o autor de um crime de tamanha gravidade pode obter a liberdade provisória sem ter que dar uma garantia para o juízo, enquanto muitas vezes o autor de um crime patrimonial, de crime de furto, para obter a sua liberdade ele tem que pagar fiança. É uma contradição do nosso sistema, mas decorre da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero que você grave, e eu vou falar aqui olhando no seu olho, meu amigão, minha amigona, é que tortura é inafiançável, mas o autor da tortura, o torturador, ele pode obter a liberdade provisória sem o recolhimento da fiança. Anotou? Não esquece não, hein? Beleza? Vamos voltar aí para a tela. Então, dando continuidade à nossa abordagem da tortura, vamos analisar a questão relativa ao bem jurídico tutelado. Antes de mais nada, vem cá na 1 comigo, Batata. O que é um bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado ou objeto jurídico tutelado é o bem da vida que o legislador pretende proteger, ameaçando o autor da prática delituosa da aplicação de uma sanção penal. Então, por exemplo, quando eu falo em crime contra a vida, homicídio, aborto, instigação ao suicídio, infanticídio,
eu estou, na realidade, demonstrando que o legislador pretende proteger, com a ameaça da aplicação da sanção penal, a vida. O mesmo se dá em relação ao crime patrimonial, né? Crime contra o patrimônio, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. O crime contra a honra, o bem jurídico tutelado é a honra. E qual é o bem jurídico tutelado no caso do crime de tortura? Dá uma olhadinha aí na tela. O bem jurídico protegido é a dignidade da pessoa humana. Estou apresentando aí para você a objetividade jurídica protegida pela ameaça de aplicação de sanção penal no caso de tortura, a dignidade da pessoa humana. Muito bem. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3º, olha lá, a dignidade da pessoa humana. Muito bem, vem cá na dor, batata. Muita gente lê e por muitas vezes decora, sabe que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa República, da República Federativa do Brasil, esse Estado democrático de direito, mas muitas vezes não tem a noção ou da extensão desse conceito. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou te apresentar o conceito de dignidade da pessoa humana para que você não se esqueça. Beleza? Vamos para a tela. Dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade e implica num complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano. Vem cá na batata. Quem é o ser humano que deve ter a sua dignidade protegida? Todo e qualquer ser humano. Não se esqueça, o princípio da dignidade humana ou da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio de natureza constitucional, de caráter geral e que se aplica a todos, inclusive aos autores de práticas consideradas criminosas. Então, mesmo o preso responsável ou supostamente responsável pela prática de uma conduta delituosa deve ter respeitado esse seu direito mínimo, que é o respeito à dignidade. Ele deve ser tratado como um ser humano e não como um objeto. Beleza? Então, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu estou identificando a objetividade jurídica que o legislador pretende proteger quando criminaliza a tortura. E a tortura nada mais é do que a reificação de uma pessoa. Como é que é, professor? Esse é um conceito bonito, sociológico, a reificação. Reificar é tratar uma pessoa como coisa. Não se esqueça. Vamos para a tela. Tá lá. Quem são os sujeitos envolvidos no crime de tortura, hein, professor? Vamos ver agora. Primeiro, eu tenho o sujeito ativo, o torturador. Quem é ele? Cuida-se de crime comum. Olha só que coisa interessante. Quando eu digo que se cuida de crime comum, como é que eu devo interpretar essa informação? Significa dizer que é um crime que pode ser praticado por toda e qualquer pessoa. Quando a gente faz a classificação dos crimes na teoria geral do direito penal, a gente faz a classificação entre crime comum e crime próprio. O que é um crime comum? É aquele que pode ser praticado por toda e qualquer pessoa. O que é um crime próprio? É um crime que exige uma determinada qualidade subjetiva do autor do delito. Por exemplo, o peculato é um crime próprio. Por quê? Porque só pode ser praticado por um sujeito que é servidor público. Então, ser um crime próprio significa dizer que o agente depende das características especiais previstas pelo legislador para se ver como autor daquela conduta delitiva. Logo, não só o policial, o agente do Estado, pode praticar o crime de tortura, como qualquer pessoa pode ser acusada da prática de tortura. Tranquilo? Volta para a tela. Então, qualquer pessoa pode ser autor do crime, funcionário público ou não. E aí nós vamos ver quem é o sujeito passivo. Tá lá. Sujeito passivo, ou ofendido, ou torturado, ou vítima, é o indivíduo contra quem se aplica a tortura. Vem cá na batata, por favor. Você várias vezes já leu nos jornais ou já viu notícias televisionadas
a respeito dos maus tratos a animais. É aquela pessoa que maltrata o animal de estimação próprio ou alheio e muitas vezes gera uma comoção social e uma vontade muito grande de realizar justiça pelas próprias mãos. Isso é tortura? O cachorrinho que é agredido de forma covarde pelo seu proprietário ou por terceiro está praticando tortura? Não. Você sabe por quê? Porque o legislador classifica como tortura única e exclusivamente a prática criminosa é realizada contra a pessoa humana, tá bom? Então, o crime de tortura é um crime contra a pessoa humana. O crime, entre aspas, de tortura de animais é o crime de maus tratos a animais, que encontra previsão lá na lei do meio ambiente. Tudo bem? Beleza? Não esquece não. Volta para a tela. Então, sujeito passivo, ofendido ou vítima é o indivíduo contra quem se aplica a tortura. Muito bem. Agora a gente chega a uma parte muito interessante da análise do crime de tortura, que é a sua classificação e que, vez ou outra, é cobrada nos concursos públicos. Então eu quero que você preste bastante atenção nessa classificação que a gente vai ver agora. Bom, primeira, a gente tem a chamada tortura-prova. A tortura-prova, ela encontra previsão no artigo 1º, inciso 1º, a linha A da Lei nº 9455/97. Vamos falar sobre ela já já. A segunda classificação é a tortura-crime. A tortura-crime encontra previsão no mesmo artigo inciso, no entanto, na linha B. Eu vou encontrar depois a chamada tortura-preconceito. A tortura-preconceito a gente acha no artigo 1º, inciso 1º, a linha C. Vou encontrar também a tortura-castigo. A tortura-castigo eu encontro no artigo 1º, agora já em outro inciso, o inciso 2º da Lei 9455/97. E, por fim, a tortura pela tortura ou tortura sem finalidade. Essa eu encontro no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 9455/97. Vem cá, Batata. No próximo bloco, a gente vai analisar, dentre essa classificação, uma por uma para mostrar para você quais são as diferenças entre essas práticas proibidas e previstas como crime e, mais especificamente, onde é que cada uma delas tem maior ou menor censurabilidade, o que será refletido na sua sanção penal. Então, não se esqueça, crime de tortura, direito penal, é o professor Flávio Milhomem com você no Grana Online. Até o próximo bloco. Valeu!